Pode ser esquecer, você lembra. É. Valendo. Valendo. Começa mesmo, eu começo. É. Como diz a Alessandra, você respira e eu oro. Eu oro, vai. Você ora e eu respiro. Olá, mulheres lindas e maravilhosas. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast Mulheres de Alma. Diretamente dos estúdios. Inbox Podcast. Essa galera boa que tá atrás aí dos bastidores. Top, viu, galera? Venham gravar Obrigada. Inbox. Esse cantinho aqui é bom demais. A gente fica à vontade, demais, né? É demais. Parece que a gente tá em casa. Sim. Não sei, pra quem fala muito, né? Parece. Vocês aí, seja bem-vindo aqui com mais um dia maravilhoso. Gratidão! Estamos aqui hoje com nossa queridíssima Jana Lucarelli. Isso. Prazer. Obrigada, viu? Aqui. Muito obrigada por mais um dia. Pelo convite. Pela presença. Custou pra acontecer, né? Que nós viemos, Foi. acabou a luz. Vamos com Foi, certo, gente, hein? verdade. E é inédito, né? Porque acabou a luz no Brasil inteiro. O dia de Jana vir, acabou a luz. luz, aí não deu. Mas Mas hoje hoje deu certo, né? É Tamo verdade. Estamos aqui. aqui. E obrigada por receber, né, a gente, o convite. Eu que agradeço. Aqui a gente inspira com histórias maravilhosas. Eu sei que a sua Top. top. Muito inspiradora. A gente nunca coloca uma pessoa ali que não tem história, né? É Acho que verdade. todo mundo tem uma Todo historinha mundo pra tem. contar, né? Mesmo Sim. que estivesse passando, já passou algum momento, a gente tem alguma Sempre coisa tem boa alguma pra coisa, contar. né? Com certeza. E mulher, velho. Mulher é um bicho Ainda mais doido, mulher, né? Ainda mais mulher. E mulher hoje, de novo, 3 taurinas. É mesmo? É também, Você Jana? também? Sou de 21 de Tem abril. que trazer comida pra essa Sei, mesa eu aqui. também acho. Eu tava pensando nisso Pois hoje. é, então vamos. No Falei, próximo. eu falei, gente, não dá certo a gente ficar aqui 40 minutos batendo boca sem beliscar Dá um umas amendoim, beliscadinhas, Verdade. Pãozinho de queijo. um queijinho, um café. Tira o, gosto. o café. Um café. Jana, pode deixar. Próxima vez nós vamos ter uma mesinha Vamos. aqui, viu, Próxima vez Sabrina? que tu vier. É porque eu acho que tem tanta história que 40 minutos. Gente, É tá pouco. vendo? A próxima que tiver aqui vai ter uma mesinha de café, tá? Estilo mineiro. Uhum. Pão de queijo, queijo, café. Bom Biscoitinho demais. de polvilho. né? Fechou. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de sua história, Jana. Conta pra nós, né? Assim, quem é Jana? Jana Lucarelli. Nome bonito, né? Janaína, né? É, Me chamo mas- Janaína, mas ninguém me conhece, né? Todo mundo desde sempre me chama de Jana. Eu sou a Jana, tenho 43 anos, sou a mãe do Emanuel, sou a noiva do Ricardo. Gatinha. E eu sou diabética tipo 1, sou corredora amadora, sou contadora. Ó, tudo Eu isso. faço um monte de coisa. Um pouquinho de Delícia. cada, né? É, Uma mãezona. mas sou filha, sou mãe. Eu tenho o costume de falar assim, que eu sou filha, mãe, quase esposa, atleta, empregada, empregadora às vezes. Olha. E ainda tem que ficar aí correndo atrás das insulinas da vida. Então, conta pra gente um pouquinho, assim, como que surgiu a diabetes, assim, nessa sua vida? Assim, foi durante, antes? Quanto tempo? Não, o meu pai, ele morreu com 45 anos, eu tinha 13 anos. E ele Nossa. morreu com diabetes. Novo, né? Muito novo. E aí, a minha família toda, ela vem com esse histórico. Sim. Aí, quando eu tinha 11 anos, eu tive um primeiro diagnóstico. Só que aí a gente fez uma dieta. Na época, eu lembro que eu sempre fui gordinha. Sempre fui gordinha. A minha vida inteira. Eu nunca tinha sido magra. E aí, eu fiz uma dietinha e tal. Aí passou e aquilo ficou adormecido. Quando eu tava com 25 para 26, eu engordei muito. E aí, fui olhar, eu tava diabética, até então diabética tipo 2, que é essa diabética que você adquire por obesidade, por falta de atividade física. Mas você estava muito acima do peso? Tava, assim, uns 95, por aí. Sim. E aí, beleza. Comecei só com medicamento e foi indo, emagreci um pouquinho e tal. Aí, com 29 anos, eu tive o Emanuel.
E o meu parto foi um parto muito difícil. Ele é de 8 meses. Uhum. E a gente, assim, minha pressão foi 21/19. Eita. Então, eu quase, assim, morri mesmo. Então, assim, eu era diabética, obesa. A pressão estava muito alta, mas correu tudo bem, né? Graças Já a tem Deus. 13 anos, hoje ele tá aí. E aí, o que acontece? Quando ele tava com 30 dias, eu separei do pai dele. Uhum. Então, assim, foi uma derrocada, né? É. Assim, você veio Nossa. ser sozinha, porque Cai. o meu filho, ele não foi um acidente, ele foi planejado por mim e por Nossa. ele. Então, aí você vê que as coisas, você fala assim, opa, de repente você tá sozinha. Acontece. Né? Uma bomba, né? Exatamente, você tá sozinha, com o menino nos braços, quantas e quantas vezes dei mamar de madrugada, chorando. E quando o Emanuel estava com 3 para 4 anos, que eu consegui me libertar daquilo, né? Porque nos 2 anos ainda você fica naquele, né? Uhum. Naquela Sim, fossa. claro. Uhum. Eu decidi que eu queria fazer uma cirurgia bariátrica. Porque eu já estava com 108 quilos. 108. 108. É. Uau. E aí, comecei a olhar tudo para fazer a bariátrica. Aí eu mudei de endocrinologista. Nisso eu já estava tomando insulina, já estava fazendo um monte de coisa. E eu sempre tive uma vida muito ativa. Uhum. Eu fiz Muay Thai, já fiz um monte de coisa. E aí eu mudei de endocrinologista. E ela pegou e falou assim, não, vamos fazer essa bariátrica pra gente acabar com essa diabetes, porque diabetes tipo 2, ela pode ter um sucesso depois da bariátrica. Mas Sim. isso aí, nesse tempo aí, você continuou fazendo sua atividade física? Sempre, fez, mas eu não mesmo obesa? emagrecia. É. Eu já fiz Muay Thai, fazia zumba, já fiz musculação e um monte de coisa. Aí, beleza. Só que aí, quando eu fui fazer os exames para fazer a bariátrica, apareceu que eu tava com um nódulo na tireoide. Então, eu tive que abandonar tudo Tá. para poder fazer a cirurgia da tireoide. Que eu fiz umas 5 punções e estava só indeterminada. Aí a minha médica optou pra gente retirar primeiro. Abandona esse plano. E aí Aí eu fiz, que foi uma das cirurgias mais difíceis que eu já fiz até hoje, assim, em matéria de recuperação, muito, muito complicada mesmo. Peguei, aí operei da tireoide e tal, e aí voltei para minhas atividades físicas, e nisso eu comecei a emagrecer. Então, daquela época que eu estava com 108, 105 por aí, eu fui para 92 quilos. Aí, um belo dia, eu fui na minha consulta com a minha endócrino, que é um anjo, né, doutora Liliane Marçal, quem precisar. Sim. Aí ela falou comigo, acho que agora tá na hora de você retomar a bariátrica. Eu falei, doutora, eu não quero não. Eu já emagreci, eu sou gordinha mesmo, vou ficar assim. Já tinha quanto tempo que você já tinha feito? Tinha 2 anos que eu tinha 2 feito a anos. cirurgia da tireoide, Que retirada. é E afinal de tireoide? contas, eu tirei a tireoide e não tinha nada. Era tipo uma queloide que eu tinha, um cistinho. Porque parece que com tireoide, quem tem, assim, aumentada, Não, na verdade, mais... eu não tinha ela. Eu tinha um nódulo que estava parecendo ser um tumor e tal, mas, na final de contas, na hora que tirou, graças a Deus, não era nada. Então, não era uma cirurgia que eu não precisava ter feito. Entendi. Nossa. Quer dizer, né? Precisava. É, né? pra tirar as Pra conclusões, tudo, né? Não. precisa. E também a gente não sabe, né? Às vezes é porque não É era aquele verdade. momento que era Sim. pra eu fazer a bariátrica. Sim. Enfim. Eu acho que tudo que acontece é um livramento, Não é à é alguma toa, coisa. né? Propósito. E aí eu falei com ela, doutora, não, eu já emagreci. Porque eu era assim, a minha vida era assim. Eu fazia atividade física e eu emagrecia 17 quilos. E aí, Sim. depois disso, eu Parava. voltava. Aí eu ficava frustrada, voltava a comer e engordava de novo. Uhum. Era Ai, um é o efeito vício. sanfona. Aí ela falou assim, não, vamos fazer sim, a gente acabar com essa diabetes, é muito disciplinada, toda a vida. A Angie me conhece há muito tempo. Uhum. Eu sou muito disciplinada Sim. naquilo que eu quero, naquilo que eu tenho um propósito. E aí eu peguei, falei, então tá, vamos fazer. Aí fiz a bariátrica. Aí a primeira semana que você não come nada, que você fica só na aguinha, Nossa. a minha glicose estava ótima, eu não estava tomando insulina. A partir do momento que eu comecei a fazer a alimentação sólida, a minha glicose, 300, 400. Aí a minha médica pegou e falou assim, tem alguma coisa errada, vamos fazer uns exames e tal. Aí eu descobri que eu não era diabética tipo 2, eu era diabética tipo 1, que é a autoimune, que é aquela que já vem... Que o corpo mesmo vai produzindo. Exatamente. E aí, assim, fiquei
chateada, né? Claro. Fiquei Você não magoada. esperava, né? E Que aí, coisa, né, pois menina? Só que eu falei assim, aí beleza. Aí eu comecei a ficar magra. Falei, não é a diabetes que vai me derrubar. Sim. E aí, um belo dia, eu resolvi fazer uma corrida, que é a corrida do Galo, de 2017. E aí, eu mesmo magra, já estava magra, fiz 5 quilômetros em 47 minutos. E eu fiquei muito revoltada. Revoltada. Que revoltada. Falei assim, não tem jeito. E aí, eu falei, não, ano que vem eu quero voltar aqui, quero diminuir esse tempo. Se fosse a primeira vez, tava bom. Nossa, Você não E acha, aí, não? mas, aí beleza. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a treinar, Treinar. gostei. Hoje em dia eu já tenho 3 meia maratonas. Eita. Já dei 4 voltas na lagoa. Então, assim, a diabetes que muitas vezes limita as pessoas. Não posso fazer isso porque eu sou diabética. Não existe isso, Uhum. né? E aí eu sou uma diabética que corre. Faz tudo. Mais ou menos por aí. Como, tomo minha cerveja, faço de tudo, mas sempre Moderadamente. E com cuidado, porque aí não tem jeito, né? A gente tem uns dias mais difíceis, Sim. que a gente fica mais... Fala assim, poxa vida, todo mundo é Abaixa um normal, mas por que eu não sou, né? Poxa, eu faço tanta coisa. Aí E você vê- tem quanto tempo que você fez essa cirurgia? A bariátrica já tem 7 anos. Foi em 2015. 7 anos. Vai fazer 8 anos em outubro que eu fiz. Já, então, olha só. De tanto que ela evoluiu. Demais, né? Bacana demais. Mas aí depende de cada um, né? E o tempo certo de cada um também. Com certeza. Então, a minha história é essa, né? A diabética atleticana fanática que corre e que faz conta. Que faz conta. Vive, né? Exatamente. Você vive e vive bem. E isso não te inibe de fazer suas coisas, né? Não, isso é ótimo, porque muitas pessoas, quando descobrem uma doença incurável, elas se entregam, né? Mas a primeira, assim, o Baque que o vem, baque você fica, assim, porque eu apostei todas as minhas fichas na cirurgia bariátrica. Sim. Foi ótimo, porque eu nunca tinha sido magra, eu nunca fui magra. Aham. Mas foi a partir daí que você descobriu, então. Que eu era diabética tipo 1. Gente, olha só. Tá tudo E tem um aí, propósito não, na e aí eu vida, falo né? o seguinte, na verdade a minha médica, ela até às vezes, ela fala assim, ai, nossa, a gente tinha que ter investigado direito, porque eu vim de um outro médico, Aham. já com o diagnóstico de diabetes tipo 2. Sim. Mas aí ela fala, mas aí se você tivesse diabetes, se você soubesse que você era diabética tipo 1, você não teria feito a bariátrica. Olha só. E aí, às vezes, hoje eu não ia estar do jeito que eu Do tô, jeito que você tá. né? Assim, hoje em dia, eu nunca tive problema, tá? Deixando bem claro, eu sempre fui muito resolvida, Sim. mesmo obesa. Assim, nunca fui frustrada, eu sempre Não. fiz tudo, nunca me limitou. Autoestima, né? Sempre teve. Sempre tive uma autoestima. Mas touro, Só que menina, hoje- Você já viu algum touro que é pra baixo? Verdade. Né? É verdade. Olha, aí, a mas- gente é terra. Aí hoje em dia eu falo assim, gente, eu não era feliz, não. Porque hoje em dia eu posso fazer o que eu quero. Porque, querendo ou não, é uma calça jeans que vende no shopping. Na minha época, todo mundo tinha calça jeans da Vidibula. Sim. Eu até poderia comprar, que minha mãe podia comprar pra mim, mas não tinha. Número. Não tinha. Que, tipo assim, enquanto minhas amigas vestiam 38, eu vestia 44, 46. Sim. E aí, assim, eu falo como se fosse hoje. A primeira vez que eu entrei no shopping e vesti uma calça de shopping que eu comprei, e aí eu cheguei lá, a moça falou assim, qual que é o seu número? Eu falei assim, 42. Ela falou, não, você veste 40. Ih, que delícia. Nossa. Eu chorei. É mesmo. Imagino. Porque, assim, só que aí é o que eu falo, né? Eu achava que aquilo ali tava bom, mas só que a gente sempre pode melhorar, a gente Claro. sempre pode evoluir, né? E, assim, eu venho num processo de evolução. Então, assim, antigamente, quando eu me separei, eu achava que era o fim do mundo. Nossa, nunca mais eu vou ser feliz, eu não vou arrumar mais ninguém. E aí, você, às vezes, até briga com Deus mesmo. Sim. Fica E ele triste. perdoa a gente porque ele sabe que a Claro. gente tá com raiva. Nós somos Só que falhos. aí, depois, lá na frente, você vai ver que tudo tinha um sentido. Sim. Porque, às vezes, se eu tivesse casado ainda, porque eu tinha um relacionamento que era um relacionamento abusivo, eu já fui agredida, então, assim, eu era traída, uma pessoa que me colocava pra baixo. Então, você fala assim,
será que eu ia estar viva? Sim. Será que eu ia estar vendo... Será que eu ia ser quem que eu sou hoje? Viver o melhor. Eu que você viajo, vive, né? eu tenho um carro bacana, eu posso proporcionar pro meu filho um monte de coisa, e pra mim também. Sim. E aí, eu fiquei 11 anos solteira, né? Aí, Tudo tem o tempo muito certo, né? e aí hoje eu vejo que os erros que eu cometi também, hoje eu tô mais madura. Então, eu acho que tudo tem aquele propósito, né? Então, assim, muitas vezes eu pego e falo assim, gente, alguém vem conversar comigo e fala, não sei por que isso está acontecendo comigo. Pode ter certeza que um propósito tem. Do mesmo jeito lá, que no dia que eu fui fazer a bariátrica, eu não pude fazer, porque eu estava com problema na tireoide, não era nada. E ao mesmo tempo, porque, ai meu Deus, não, tô com um menino, gente. Imagina você, com um filho recém-nascido. A autoestima lá embaixo. Aí, você acha que você é um... Não, e aí já aconteceu relatos assim, do dia que ele nasceu, aí ele começou a sair, sumia na rua, chegou um dia e falou comigo assim, ele chegou em casa, gente, quem é você agora vai saber como que é. Sim. Você vai ter dia que o menino só quer mamar. E o meu menino trocava o dia pela noite, ele chegou em casa do trabalho, olhou pra mim e falou assim, nossa, você tá um lixo. Nossa. E eu nunca esqueci isso. E aí eu falava assim, gente, a gente fica mesmo assim, eu queria aquela pessoa do meu lado. Ah, Só que tinha que acontecer sim. tipo como se fosse um Um corte impacto ali, emocional. pra eu poder, e hoje eu ver, aí hoje eu tô mais madura, tenho um relacionamento super bacana, uma pessoa que me entende, entendeu? Que me ajuda, que não priva das minhas coisas, porque, pensa bem, você ficar 11 anos solteiro, Não deve ser fácil, não. tem totalmente uma Muita independência, coisa. né? Então a gente já tá indo aí pra mês que vem, a gente já vai morar junto. Então, assim, será que se fosse aquela Janaína lá de trás, eu ia ter maturidade pra Não, isso? Isso foi o tudo. processo. Não tem. Então, assim, então eu acho que a gente vai... É tudo um processo de evolução, né? A gente vem aqui pra evoluir. Algumas pessoas decidem em andar pra trás. Sim. E algumas pessoas decidem andar pra frente. Então, quando você fala assim, a doença não te abalou, eu tive aquele momento. Só que a diabetes, às vezes, ou qualquer outra doença, não é uma sentença de morte. Sim. Mesmo se você tiver um câncer terminal, você pode, pelo menos, fazer daqueles momentos, os últimos que você tem, os melhores da sua Sim, vida. claro. E é o que eu Sim. tento. Uhum. E assim, às vezes tem dia que eu falo assim, não acordar 5 horas da manhã pra correr. Nossa, tô desanimada, não quero não, boicote, né? Na cabeça. E aí, de repente, você olha e fala, aí você pega e fala Aí assim, você não, lembra, peraí, né? Já eu quero troca. ver o meu filho ter filho, eu quero ser avó. Eu quero Sim. curtir a minha vida, a minha casa nova, que eu acabei de construir. Sua saúde, né? E aí você vai falar assim, Não vale a pena ficar não, aqui. não vale. E aí a gente vai, e aí vivendo um dia de cada vez, dias Lutando mais... consigo mesmo, né? dias mais Evolui difíceis, um tem pouco dia a que cada realmente dia. a gente que eu fico revoltada. Puta merda, faço tudo certo, Tem dia que... eu faço tudo certo, aí acordo já com a glicose 200, aí faço jejum pra ver se ela baixa, na hora que eu vou almoçar tá 230 e aplicando insulina. Mas também tem hormônio, né? Aí tem aquele negócio que eu já tô com 43 anos, tudo. Então aí você fala assim, puta que pariu, gente, que merda. Você faz tudo certinho, por que isso tá acontecendo comigo? Enquanto fulano que é sedentário, é magro, não tem nada. Só que a gente também não sabe, né? Será que eu tô resgatando alguma coisa? Sim. E aí você xinga Deus, mas depois você vai lá. Eu e ele, a gente briga direto. Aí a gente fala assim, calma, vai passar. E ele me perdoa, Né? né? Porque... Claro. E aí depois eu Você agradeço. É sincera. É melhor você ser Ué, mas sincera do que Você quer coisa melhor do que você falar com Deus assim, pô Deus, eu agradeço o Senhor por isso, por aquilo, e tá. Aí eu falo, mas eu tô revoltada, eu tô com raiva. Aí eu não sei por que tá acontecendo. Melhor coisa é você falar com Deus. Aí ele te mostra. Aí ele depois, fala, ele minha te responde. filha, Calma. calma, minha Exato. filha. Ele fala assim no seu ouvido, calma. Não, é tipo assim, né? Eu 11 anos solteira, eu falei assim, puta merda, já tô com 41, e agora? E eu sempre falava com você. A gente me conhece desde quando eu era solteira, e eu falava assim, amiga, nem chega Não ninguém, aparece não aparece. ninguém. Parece, né, gente? Parece. Querendo outras coisas e tal, mas Aí eu assim, falava assim com ela,
Calma, no seu tempo vai chegar uma pessoa Aí no boa. dia que eu falei assim, agora eu não quero mais ninguém. Aí- Inclusive, eu falei com meu noivo assim, quando a gente começou a ficar, eu falei assim, ó, não cabe ninguém na minha vida agora. Eu não tenho Tava tempo. fechada. Eu não tenho tempo, eu não tenho nada, não tenho tempo, não dá e tal, não sei o quê. Ele, eu também não. Com 8 meses a gente tava Olha só. noivo. Menina, Olha ele só, fisgou o gente. coração dela, assim, ó, de um jeito Tá que vendo? você tem que ver que fofo. Não, aí você pega e fala assim, Sincronizou os propósitos ali, ué. Não, Aí- e fora que era uma coisa de antes, eu já né? tinha tido uma fé com ele, né, em 2014. É mesmo? Era pra vir. Só que ele não era pai. E Sim. ela é mulherengo, tanto que quando ele voltou, me procurou, eu não queria de jeito nenhum ficar com ele, porque não, me largou, mas aí hoje em dia a gente Entende. entendeu que ele precisava ser pai, hoje ele tem 2 meninas. E Pra outra, e entender sua você realidade. crescer, Porque evoluir. quando eu fiquei com ele, eu não tinha passado ainda por esse processo. Sim. Eu ainda era obesa, estava Sim. recém-separada. Assim, recém-separada entre aspas, né? Já tinha 3 anos. Mas era ainda porque eu ainda tava assim, né? Naquela. E Você não tava segura, né? Como é que começa um relacionamento? Você tá assim, segura? Não vai nem pra eu frente? queria. Minha mãe falou assim, nossa, um homem bonito desse, você vai deixar escapar? Você não tá fazendo nada. E aí ele hoje fala assim, sogra, se não fosse você, né? Mas olha só, a Jogou gente fica peixe. parando assim pra pensar que é o resgate que vocês tiveram, vocês dois, né? Depois de quanto tempo vocês reencontraram? 7 anos. Olha isso. 7 anos. Que bacana. Caramba. Quando ela me falou, eu falei, é mesmo? O tempo da cura, né? Vamos dizer assim. Do É. processo. É, do processo. E ele também, pra estar mais maduro. Sim, E ele me dos procurou pra eu dois. fazer o imposto de renda dele. É mesmo. Ah, Foi. isso foi só um... Olha só. Não, mas na verdade foi, porque a Foi, gente né? até tinha Não, eu falo encontrado assim que- antes, tinha corrido uns dias antes, mas ele falou assim, ele, né, que falou que, nossa, ainda tá muito bonita, resolvida, não sei o quê. Aí não quis mexer. Aí quando ele foi me procurar pra fazer o imposto de renda, aí a gente tive que conversar e tal, aí não teve jeito. E quando tem que ser, né, gente? Não tem como correr. Não tem. Não tem como correr Não. daquilo. Acontece. Acontece e acontece mesmo. Mas é uma história, assim, de toda a evolução dela, né? Quanto você era lá atrás, obesa, 108 que você falou? Você tinha autoestima baixa, assim, porque você era gordinha? Não, eu sempre fui, é o que eu falo, eu sempre fui muito resolvida. Eu tinha hoje os meus momentos, o que eu tenho minhas momentos de baixa hoje com diabetes, eu tinha uns momentos de baixa Sim. com obesidade. Sim. Eu sofri muito bullying, porque eu sou dos anos 80, uma época que as crianças eram muito cruéis. Uhum. Hoje em dia é ainda, mas menos, né? Porque Sim. assim, tem a conscientização, Sim. aquela coisa toda. Então, eu sofri muito bullying, eu tinha vergonha, a maioria das vezes eu não queria fazer nada. Mas aí, assim, eu falo da minha juventude pra frente, assim, eu era muito bem resolvida. Se eu falava assim, eu quero ficar com aquele cara ali, eu ia, não tinha medo. Tava nem aí. Não. Mas, o que aí eu até falo, né, que às vezes também eu fiz a bariátrica Sim. e logo depois descobri que eu era diabética tipo 1. E aí, na minha cabeça, eu acho assim, se eu não... Porque a maioria das pessoas que fazem bariátricas, que não resolvem não manter, elas engordam de Cuidar, novo. né? Uhum. Né? E eu tô com 7 anos, eu até assim, fiquei muito magra, a Ângela Foi. lembra? Muito. Muito magra. Fui pra 57 quilos, hoje eu tô com 10 quilos a mais, mas Sim. tô no corpo que eu quero. Sim. Tô satisfeita. Não, é lógico que eu queria ir pra um 64. Mas a cerveja não deixa. A cerveja não deixa. O final de semana não, deixa os pagodinhos. Não, a cerveja não deixa. Aí eu peguei, falei assim, eu esqueci o que eu tava falando, gente. E agora? Deu branco. Nossa, dá branco de mim também. Não, mas aí, assim, recapitulando. Eu era uma gordinha Sim. e tudo, e aí eu tinha aqueles momentos de baixa e tal, mas aí, se eu não tivesse descoberto que eu era diabética tipo 1, ou se eu não tivesse feito a bariátrica, será que hoje eu ia ser quem eu sou? Eu ia estar desse jeito que eu tô? Atleta, ativa? Será que eu ia estar aqui ainda? A gente não sabe. Sim. Então, se eu não tivesse virado essa chave, porque é o que eu falei, eu sempre fui muito ativa. Mas não o suficiente. Sim, mas é o melhor de tudo que você aceitou.
É isso que eu ia comentar lá atrás, que ela aceitou passar pelo processo. Aceitou passar, mesmo aceitou com dúvidas, com talvez um pouco tudo. de revolta, o que é normal, né? Você também não tem que engolir, que legal, universo, tá bom. Né? Ela aceitou o processo. Quando a gente aceita, fica mais leve e a gente dá conta. Né? Você vai vendo os o que detalhes, né? Pegando os detalhes. Porque quando a gente pensa que passou antes e hoje, o tanto de coisas que você já passou, né? Não é pouco, não. Não. É muita coisa. E para uma pessoa que já teve 108 quilos, hoje está com 67. E já correu... Quantas 3 meias maratonas. 3 meias. Meias é 21 quilômetros. 21 e 200. 21, 245. Pois Caramba. Então... E tem um monte de gente aí que tem uma saúde de ferro. Pois é. Que não tem problema nenhum. Sabe? Esse podcast é um tapa na cara, viu? Mulheres e homens também que estiver assistindo. Então, tá aqui uma e outra superação, coisa, e a pessoa né? acha também que às vezes porque ela tem uma doença autoimune, que é o meu caso, que ela tá limitada. Não. E não tá. A diabetes nunca me limitou. É lógico que vai ter coisa que você vai... tenho que né? adaptar. É, eu tenho que adaptar, porque às vezes no meio da corrida eu tenho uma hipoglicemia. Sim. Né? Então, todo mundo falava assim, diabetes tem que correr tem que comer de 3 em 3 horas. Mas eu não faço é. jejum. Uhum. Diabetes não pode correr em jejum. Só corre em jejum. Só corre em jejum. Todas as 3 meias maratonas que eu fiz, 4 voltas na Pampulha, eu fiz em jejum. É lógico que você leva um suplemento. Não, eu levo um gel de carboidrato, aí eu faço um plano. Sim. Aí, naquele quilômetro X, eu vou tomar um gel de carboidrato, porque até mesmo a energia vai acabando. Claro. Que você tá... Mas assim, fazendo refeição teste... mesmo, não. Não, e todo mundo fala, diabetes você corre comer de 3 em 3 horas. Eu não posso fazer isso porque eu sou diabético. Não sei o que, porque eu não sou diabético. A pessoa fica à mercê da doença, né? Eu acho que esse é o segredo, é você mostrar pra ela que você que manda no seu corpo. E olha... E, lógico, entender e equilibrar, igual você faz. E a diabetes, ela é uma doença muito ingrata. Que é o que eu tô falando, que eu cuida falei. e não... Porque eu faço tudo e tem dia que não rola. Sim. Então, a minha hemoglobina glicada mesmo, pra mim, baixar ela, eu e minha médica, quando eu vou, a secretária dela marca 2 horários, porque a gente vai conversando, pra vai poder ajustando. estar sabendo o que E vai... aí, até agora, eu tive uma melhora considerativa na minha glicada, porque eu comecei a fazer algumas coisas, assim, tomar a insulina 15 minutos antes e tal. Então, e mesmo assim, eu fazendo isso tudo, gente, eu corro uma média de 40 quilômetros por semana. Eu faço fortalecimento, faço musculação. Fora, assim, que tem dia que eu tô lá, faço spinning. Então, assim, eu faço atividade física praticamente todos os dias da semana. Sim. Faz massagem toda semana. Faço massagem toda semana com a Ângela. Tem quanto tempo que a gente tá junto lá nas sessões? Foi quando eu te conheci quando eu 7 fiz anos. a cirurgia plástica. Foi 1 ano depois que eu fiz a bariátrica, 7 anos. 7 anos. E não falta. Não, aí eu vou vou Mas lá é fazer porque ela massagem. cuida. Sim. Eu acho que todo mundo que tem um problema assim, uma doença assim, é só cuidar que dá certo. Mas a maioria das vezes as pessoas elas se sentem tão... Eu não tô aqui pra julgar ninguém, jamais, mas se sentem coitadas. É porque fulano, eu tenho isso, eu não posso fazer isso. Mas eu acho que fazendo tudo certinho, dá conta, né? Dá sim. E é o que eu falei, dias bons, dias Claro. ruins. Porque não é legal, gente, você tá lá numa festa do trabalho do seu marido, e aí, vamos comer. Aí vou lá, medir a Mede pra ver. tomar insulina e fica todo mundo te olhando. Assim, Você às tem vezes que medir pra poder comer? porque funciona. assim, eu faço contagem de carboidrato. Aham. Então eu tenho que medir conforme for, eu sei o que eu for comer, eu sei o tanto de insulina que eu tenho que tomar. Então é assim, é esse processo. Então assim, eu tomo uma insulina de manhã que vai pro dia todo e durante o dia eu vou fazendo correções. Aham. Então por isso que eu até optei por correr em jejum, porque se eu chegar com ela boa, eu não preciso de estar correndo, porque com a atividade física, ela sobe. Porque o seu corpo libera energia e aí ele solta açúcar, ele solta glicose. Porque o que faz energia? A glicose. Sim. E aí ela sobe. Então aí a maioria das vezes eu tava no meio da corrida, eu começava a sentir um calorão, aí media, ela tava alta, aí eu tinha que corrigir. Só que aí no final, eu tinha hipoglicemia. Depois que acabava, depois que é assim. Aí ela vai lá no pico, aí na hora que você acaba, dá um tempinho, ela
Cai. Desce demais. Aí você tem que comer alguma coisa. Não, aí eu tomo café e tal. Mas se passar mal, por exemplo, tem que comer, porque dá até pra desmaia, essas coisas. Aham. Então, assim, por isso que eu optei. Porque, vamos supor, se eu comer uma banana de manhã, é o suficiente pra depois eu já vir o dia inteiro com ela ruim. Olha aí. Porque você faz atividade física, aí você corrige, ela cai. Aí o que você faz na hora que ela cai? Você come. Uhum. Aí pronto. E a ressaca de hipoglicemia é igual a ressaca de bebida. É É? mesmo? Você fica assim, eles falam que cada vez que você tem uma hipoglicemia, você perde um neurônio. Eu já tô sem um. E assim, e dá um... Nossa. E por isso que eu tô falando, não é Que fácil, é algo gente. trabalhoso, né? Se você pudesse escolher e me falar assim, aquilo, né? Você falou de romantizar. Não romantismo. Sim. Se eu pudesse falar assim, o que você quer? Eu quero deixar de ser diabética. Claro. Claro. Mas, Claro, porque é uma eu coisa como que- doce, Come. como tudo. Mas dentro do limite. Mas é Claro. porque você sabe até quando você pode. Exatamente. Porque ela Ela cuida, né? Ela cuida. Ela cuida. Ela Você não continua joga- com você dia e noite ali. É uma coisa que você tem que ficar vigiando. Tem que É. ter. Não tem jeito. Acorda de manhã já é um ritual, né? Eu tenho que tomar os remédios da tireoide. Uhum. Aí meça a glicose. E outra coisa também, vamos supor, se eu levanto, tomo banho e vou medir a glicose, depois que eu tomei banho, ela tá mais alta. Olha. Mesmo? Aí as mulheres, né, elas têm os hormônios que eles trabalham na parte da manhã. Aham. Então, sempre Sim. na parte da manhã, minha glicose tá mais alta. Então, é isso tudo. Então, aí você pega e fala assim... É até um estudo, né? Tem que É isso. estudar. mas Mas assim... estudando gente, mesmo. não tem jeito. Acaba que você fica expert. E Exato. mesmo assim, ainda tem que fazer alguns ajustes. Pra você ver que eu tava com a glicada que ainda não tá o suficiente que ela tem que estar. Sim. Então, aí você pega e fala assim, então não é fácil. É constrangedor às vezes, é ruim. Mas assim, vamos vivendo, bola pra frente. Sim. Mas isso aí não deixou que você não deixasse de fazer suas coisas, sua vida, sua Não, rotina, seu nunca. filho, nada. Nunca, né? Nada. nunca. E quero mais, né? Com Quem certeza. sabe um dia fazer uma maratona. Uai. Entendeu? Não sei, ainda não tenho tempo pra poder treinar pra fazer uma maratona, mas vamos lá, acho que eu tô Vai. com 43 e assim, tem ainda que eu também ficava com aquele negócio, né? Meu pai morreu com 45 anos. Eu falei assim, ai meu Deus, nossa, chegando perto dos 45. Ai. Só que aí eu falei assim, Aí, com todo respeito, seu pai cuidava também como você, assim? não, Ai, quantos anos atrás? Quando ele morreu, eu nem- tinha 13 anos. E antes também não Também tinha não tinha essa, acesso. né? que Não tem tinha. hoje. Não. É totalmente Pois é. diferente. essa coisa de cuidar e e tudo, ele né? bebia. E apesar que assim, eu também bebo, mas ele Sim. bebia, Sim. era um alcoólatra, Sim. né? Aí, então assim, aí você pega e fala assim, E ele era tipo a gente não não sabe. Ah, tá. Não teve esse Porque- acesso. Não teve. Não. E tem hora que eu conversando com a minha mãe, porque na minha família, eu tenho, da minha geração, são 3 diabéticos tipo 1, e da geração dos filhos de primos, que são 2 diabéticos tipo 1. Então, a minha família toda Sim. é diabética. E os irmãos do meu pai, todos ficaram diabéticos também, depois É coisa mais lá velho. De trás. Aí você já pensou o que é? tem que constelar Ela vai isso. ela já constelar Vou várias vezes. Vou Mas ela constelar já minha constelou diabetes. isso, hein? Não, Não. a diabetes não. Ah, É a essa eu vou ter próxima. que ir. É a próxima. Essa eu vou. Essa Nem que você eu fique vai. quietinha no cantinho lá. Ela vai, a Eu próxima, Vou. né? A minha próxima constelação é É, porque isso Sobre a vem, diabetes. Muito legal vem lá você de entender trás, de né? onde vem. É isso, vem lá de trás. e aí Porque agora ela já tá começando a ver o seu filho, né? o meu menino já tá assim, já tá com a mesmo. glicada no limite, e aí já tem que ficar. E ele aí já tem que ficar assim em cima. E ele também é Sim. igual eu, né? Ele faz atividade física, Que bom. ele faz o ovinho dele mexido de manhã, Gracinha. sabe? Então, assim, tem que ficar nessa alerta e também quebrar isso, né? Sim, Justo. Acabar não com isso. deixar seguir. Porque aí vem os filhos dele depois, né? Porque Então- sempre vem uma pessoa pra quebrar o ciclo, né? A Jana, É, assim, conversando Jana. com ela é o perfil ideal É, pra é. isso. Já quebrei vários, né? Vários. É, Então, Mas eu acredito, né? Eu sei que é algo também, pode ser algo. É algo lá de trás, sim. pode ser quebrado e vai ser quebrado, eu acredito. Com certeza. Vai sim. Né? É só ir olhando direitinho, igual você já tá fazendo mesmo, e isso aí pra... né, a gente fala, né? Constelação é pra não seguir,
dar segmento Sim. a essas coisas. Criar uma nova rota mesmo, né? E qualidade de vida pra ele, pra geração dele agora verdade. pra frente, né? Com Que certeza. vai vir ele depois, né? Claro. E aí eu falo assim, que a gente vem, né? Eu tenho na minha cabeça que a gente vem aqui para crescer, para evoluir, para ser melhor. Então, assim, eu acho que eu pelo menos tento ir naquele caminho, de sempre estar querendo ir mais para frente. A gente erra bastante, né? Normal, né? Senão Todos a gente é ser humano. A gente erra bastante. Exatamente, a gente Errando que erra se aprende. bastante. Igual eu tem dia que é meio complicado. A Ângela sabe, tem dia que a gente Sim. chega mais. Fala assim, puta merda, gente. Nossa, hoje eu tô pra baixo. Ai, hoje eu não quero. Mas aí, depois você pega e fala assim: opa, peraí, tem que ter muita força de vontade. Vontade de viver também. Né? E saber que lá na frente, gente, não tem jeito. Tudo na vida, tudo que você vai fazer. Mas aí é igual... Lá na frente tem um sentido. É igual... Olha o tanto de coisa que aconteceu na minha vida. Isso que eu ia Você vê falar. eu vim de um relacionamento que às vezes eu tive só para ter o Emanuel. Sim. Né? O meu pai morreu lá atrás com diabetes, e aí vem isso, aí meu medo de morrer, né? Me fez, às vezes, chegar onde que eu tô. Tem um novo estilo de vida. E aí, você vê na parte amorosa, Sim. foi lá atrás, aí precisou ficar 7 anos separada dele para poder reencontrar. E assim, a minha mãe, né, com 3 filhos, sozinha para criar a gente, todo mundo, todos nós somos pessoas de bem. Então você pega e fala assim, tudo na vida tem um propósito, tudo na vida a gente tem que almejar, ir para frente, melhorar, mas a gente também depende da gente. Depende de Claro. nós. Né? Senão não, como diz, não vai para frente, né? A gente, porque tem que ter muita força de vontade. Mas aí é o que eu sempre falo, né? Que quando a gente tá nessa baixa, porque a gente tá sempre na baixa, às vezes, né? Nem todos os dias a gente tá bem. Mas aí parar um pouquinho e agradecer nosso Criador e falar assim, não, muito obrigada, porque eu estou passando aqui, porque eu já tive pior. Exato. Isso que eu falei, essa reflexão dela é o combustível para seguir. É. Com a força de vontade, né? Parar pra pensar na sua evolução, já falar assim, não. Olha o tanto que eu já passei e Verdade. hoje... Outro dia eu te falei isso, né? Porque eu vou falar com vocês, gente, eu já estive lá no fundo mesmo do poço. Só que aí a gente não sabe de onde que a gente tira forças, mas a gente consegue. A gente sabe, Bu. O propósito. É. O propósito. Mas a gente sabe, consegue. A gente consegue quando a gente quer e não se entregar. Porque quando a gente quer a mudança e quando a gente enxergar que o que eu tenho que fazer diferente para mudar a minha vida, porque você simplesmente poderia ter ficado do jeito que você era antes, né? E é aquele negócio, né? Plantar o bem. Sempre. Porque se você também não plantar o bem, você não vai colher. Sempre. Com certeza. Não que eu seja, né? Ai, boazinha. Ninguém de nós somos. Não, Boazinha, não. né? A gente tenta. Todo mundo A gente tenta ser melhor. Mas pelo menos você tentar ali, 90% ser do bem, lá na frente você vai colher. E graças a Deus eu acho que agora eu tô colhendo. Né? Aí que bom. E aí, né, a gente que tem filho, adolescente, agora a gente para de pedir pra gente. Pra pedir pra ele, né? Sim. Né? Pra ele. A gente continua cuidando da nossa saúde. A gente cuidar mas deles. Mas o foco são eles. Pra depois eles cuidarem da gente. Isso. É verdade. Depois né? Mas eu queria falar uma coisa assim, antes de finalizar. Essa paixão sua pelo Galo. Gente, essa mulher, vocês não têm noção, não. É fanática. Louca. Sou. Na verdade, atleticano todo, qual que não é, né? Todo mundo é. Atleticano é um trem. Que eu falo, até pio, porque eles são doidos, menino. Pensa numa torcida. Eu ia falar essa palavra, né? Mas como pensa eu não sou, numa não torcida que é fiel. O time tá caindo, tá lá. Tá lá. Tá perdendo, tá lá. Você vai ver domingo. Agora vai ficar... Desde quando? Desde quando? Não, desde que eu nasci. É mesmo? Porque meu pai era atleticano. Ah. Então desde quando eu nasci. E aí... Seu pai, você ia com ele
Mineirão? Ia. É? Meu pai não ia tanto igual eu. Mas a Sim. gente ia. Minha mãe é atleticana. É Todo mundo mesmo? sempre... Minha mãe também gostava de ir no jogo. Ah, sua mãe é também. É. Ah, não Aí tem acabou como que lá não em ser, Seus casa... irmãos também? Lá em casa todo mundo. Olha. Todo mundo é. Então, aí a paixão vem, eu acho que nem sei, não tem explicação. Não. Vem no sangue, O como Manu diz, né? também? Aí eu queria filho, né? Meu Deus, quero um filho. pra ele, ai, meu Deus, quero um filho, quero um menino pra eu poder ir no jogo comigo. Tal. Aí eu queria falei assim, ai, meu Deus, aí Deus caprichou comigo demais. Ai, gente, Né? que Porque hoje em legal. dia a gente até é conhecido nas Sim, redes sociais por é. causa do Galo. Olha Os só dois. que legal. Super. Desde pequenininho. Já fizemos propaganda, já participamos de evento, eu e ele. Principalmente Que quando o Galo legal, foi. hein? Aí agora, né, domingo é a estreia eu não tive a oportunidade ainda de ir na arena, depois que colocou o gramado, fui lá só antes de construir. E aí agora a gente vai domingo na estreia, hoje eu falei com ele, e ele, por incrível que pareça, né, quase que eu não vinha hoje, porque eu tô com diarreia desde ontem, e ele teve uma febre muito alta, acho que uma virosezinha que tá lá em casa. Uhum. E aí, eu falei, nós temos que melhorar, porque domingo Tem festa. é um dia histórico, né? O dia Claro. da estreia do Campo Novo e tal, da nossa casa nova. E aí a gente tá lá. E aí, é isso, vem do meu pai. O olho dela E até ficou. brilha, né? Olha lá, menina. Até brilha quando fala. Aí, graças a Deus, meu noivo é atleticano também, já tá tudo certo. Fechou. O ciclo vai legal. É. Mas é bom Que ser legal. assim, né? É você ter um... É um hobby, né? E o melhor Algo de tudo, né? Fui gostoso. recompensada, porque eu vi meu time ganhar, só não ganhou o Mundial, vi ganhar tudo. E Né? é Brasileiro, Copa do Brasil, e eu sou aquelas que eu viajo. E vai em tudo. Eu fui na final da Copa do Brasil lá em Curitiba, fui no jogo de Libertadores, e aí vi o Galo ganhando a Libertadores, estava lá, Copa do Brasil, a primeira, estava lá. Ganhando ou perdendo, você tá lá, Lá né? em Curitiba eu estava lá, brasileiro, quando nós ganhamos agora, 2021, estava lá. Só triste porque, assim, falei assim, eu perdi tinha um grande amigo meu que ele era muito atleticano, meu melhor amigo, ele morreu de acidente de carro e Eita. não estava lá, meu pai também não, mas aí eu representei eles. Ai, que ótimo. É. Né? Sentiu a energia. Ficou na lembrança boa, né? A gente tem que lembrar de coisas boas. Aí eu falo assim, o time tá ruim. Gente, já vi tudo, pelo amor de Deus, sofrendo, tanto nós já sofremos. Tá bom, deixa. Sobe, desce, Tá de bom, boa. né? Chega, O já posso morrer importante- feliz nessa parte aí já. Importante que eu sou feliz, atleticana, acabou, né? Com certeza. Ai, que bom. Mas aí é isso. bom. A paixão é do meu pai. Que legal. Veio do seu pai. Uhum. Ah, pois é. Por isso que eu sempre lembro dele, às vezes, nos jogos. Ai, meu pai era muito bom, sabe, pra gente. E ele não nasceu atleticano igual a gente. Sim. Porque ele é do interior. Ah, E no interior, lá onde que ele não tem muita influência tem de time de acesso, Minas. aham. Hoje em dia até mais, mas na época não. Lá na cidade dele, todo mundo torcia pra time do Rio. Sim. E aí ele veio pra cá, foi morar com a minha tia morava aqui, no Nova Suíça. E aí ele, que é irmã dele, aí eles veio morar com ela pra trabalhar. Aí era ele e um primo. 2 primos vieram morar com ela. E ninguém tinha time. Aí um time eu falei assim, vamos tirar na porrinha. Quem sair com essa, mentira! Ah, não. por essa luz. Se quem tirar esse vai ser cruzeirense, quem tirar esse vai ser atleticano. Meu pai, graças a Deus, saiu com o Galo. E ele, E ele ficou fanático. É mesmo. Ele era novinho? Era, tipo, devia ter 19 anos. Não era e tão, ele, né? E ele ficou fanático, gente. Porque na época dele, não tinha que a gente tem internet, Sim. celular, não sei o que, nada. Ele escutava o jogo no radinho, né? Aham. Aí, quando o Galo perdia, ele ia pra dentro do carro. E ficava lá escutando as coisas. Ai, E só gente. saía de lá depois todo mundo dormia. Quando ganhava, não. Aí era festa, tomava cerveja Ai, e tal. meu Deus. Quando, às vezes, que a memória que eu tenho, acho que lá em casa é o que tem mais memória dele, porque quando ele morreu eu tinha 14 anos. Sim. Então, assim, todas as memórias que eu tenho dele é de quando o Galo perdia. E ele ia pra dentro do carro, ficava dentro do carro, Sempre ligava o era rádio. assim. Ó, Ficava lá, Ele e minha mãe tinha uma Brasília velha. curtindo as Aqueles fotos. radinhos assim, sabe? Olha, ele ficava na dele, né? é. Agora, olha pra você ver. Por causa de uma porrinha, quase que eu sou do outro lado. Deus é bom, né? Que E história. seu tio continua cruzeirense? O primo do meu pai continua. primo, E desculpa. todos dois ficaram doentes. É mesmo? Meu Deus. Todos Nossa, dois. Legal. O outro ficou cruzeirense doente.
E o meu pai ficou atleticano doente. Nossa. Essa história de sair assim, nunca vi, Que não. é essa? Pra É, que loucura, Coragem, né? né? Gente doido. Doido, né? Você falar assim, não, quem sabe? Vai que eu não gostasse. E aí, como é que eu fazia? E a gente fala assim, Jana, isso é mentira. Eu falei assim, gente, por Deus, eu queria que meu pai estivesse aqui pra contar Ai, isso pra vocês. gente, que legal isso. Não dá pra, né? Pra acreditar, né? Hoje em dia, E se eu não Que é o doido que fosse faz isso? lá, não gostasse? Eu ia ter que engolir. Aí, será que eu ia fazer a portabilidade? Às vezes eu ia fazer. quem sabe. De repente, né? Não, porque eu não consigo me imaginar lá do lado de do lá. outro lado, não. Não é à toa que eu nem uso azul. É mesmo? gente. Aí é fanático mesmo, hein? Assim, às vezes um vestidinho, mas no tom diferente. Mas sempre opto por... Outras cores. Custei pra achar uma cerâmica da minha cozinha, de revestimento, porque todos se tem detalhe, tinha azul. Aí, graças a Deus, achei um preto, Mas cinza todo e branco. tipo de azul? Hoje, gente. Não gosto. Não? Nem o mais clarinho? Não. O meu menino, por exemplo, quando ele era pequeno, eu colocava até rosa nele. É mesmo. Não era aquele negócio de... Querer Azul, ter né? rosa. As roupas mesmo, o tema que eu fiz pra ele era de leão. Então era tudo Ai, que lindo. amarelinho, Era leão cinza, amarelinho amarelinho. com verde. Ah, com verde. Nada de azul. Ô, gente, e ele tá crescendo assim. Vai sair, a gente sai, às vezes vai comprar roupa. Às vezes até uma blusa bonita, azul, marfim, assim. Não Não. quer. Olha só. É, cada um com a sua. Crença, né? Né? Não tem jeito, né? Mas aí é Um isso, legado, gente. né? Vai É. passar daqui uns anos, aí ele contando, nossa, minha mãe não usava azul de jeito nenhum. É. E hoje é eu também. É, mas ele também é fanático. Ele é. né? É. Ah, mas que bom ouvir essas histórias de superação, né, Jana? Uma baita inspiração hoje, né? Porque fica aí pra todo mundo que estiver assistindo a gente. Depende da gente querer Exato. mudança É. na nossa vida. Não tem desculpa. Não. Você tem que acreditar e ir lá. Né? Porque também não adianta você ficar sentado esperando. Porque não tem bate lá na desculpa, porta. vai cair assim, do que eu céu. tô cansada, porque eu trabalhei até tantas horas, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu acho que devagarzinho, quem quiser ir, vai. Vai. Né? Dentro da sua Gente, realidade. eu não corria nem 100 metros. Eu lembro na pista de Cooper da Andradas, tem aquelas marcações de 100 metros. Eu não conseguia, juro. Uhum. Não conseguia correr 100 metros. Então, mas eu fui tentando. Fui indo. Você vê, os primeiros 5 quilômetros, para quem é corredor, a pessoa faz 5 quilômetros em 30, 32, né? Os Ó, craques fazem 25, 26, mas a gente que é normal, amador. 30, né? Hoje em dia eu faço 5 quilômetros, o meu recorde é 28. Então, assim, Caramba. aí, ó, lembra aqueles 100 metros, então? Aí hoje eu vou mais um Processo, pouquinho. né? Aí hoje eu vou mais um pouquinho. A hora que você vê, Sim. você tá lá na frente. Com certeza. E é Tudo começa embaixo. que, assim, eu acho que foi ótimo conversar e lembrar desse monte de coisa. Porque aí é bom até pra mim, Refresca a memória. porque eu né? vejo que dá. Dá. E que a gente vence. É naquela hora que a gente tá lá embaixo que a gente lembra disso tudo? Eu tô te falando que é aqui, menina. Aqui, tá bom, a que flui. nossa conversa, assim, Não é à toa que é mulher de alma, né? Que mexe com a alma da gente mesmo. Exatamente. eu acho que mexe com a gente que tá aqui e com quem tá aí e quem tá assistindo. É verdade. Porque são histórias que se você falar assim, uai, se ela conseguiu, eu também consigo. Exatamente. Vou fazer um pouquinho. Igual A você gente põe falou. nosso limite no bolso e vai, né? Eu vou começar aqui um pouquinho. Levantar daqui do a pouco- sofá. Levantar do É. sofá. Coloca um tênis. Faz o que você quiser. Vai correr, vai nadar. Vai rodar. Vai andar. Sabe? Vai fazer Daqui yoga, a vai pouco o corpo meditar. vai Sim. pedindo. Faz o que quiser. Né? Não Que é, gosta, não, que se identifica, né? você é corredor. Não. Porque eu também, eu não corria, né? Eu não sabia que eu gostava de correr. Fiz um Sim. monte de coisa. E o mais legal disso tudo é que você não faz isso obrigada, não. Porque tem dia também que. Não, tem dia que é, né, amiga? Tem dia que é. Tem dia Mas que a é. maioria Tem que das vezes. Não, assim, é com tem dia prazer. que você fala assim, hoje eu não vou. Eu tô cansada, ou eu tô meio que passando mal. Não é que é uma coisa obrigada. Sim. É uma coisa prazerosa. É porque também até tudo aquilo que às vezes vira obrigação deixa de ter graça. Exato. Igual ontem. E a Ontem gente era dia de para, eu né? treinar. E eu
tava com diarreia, eu não fui. Aí eu igual amanhã, eu tenho um treino, eu tenho 10 quilômetros, será que vale a pena? Porque ainda tô com a barriga meio Se estranha. não tiver... E aí eu vou domingo, vou fazer a bem. corrida, nem a gente vai arrastando. Arrastando e pronto. Daí, segunda-feira já tá melhor. Aí no final, toma cerveja. E fica tudo bom, Né? né? Por isso, Vai ver o gente, galão. por isso que eu falo, né? Toda vez eu falo, gente, todas as minhas meia maratonas, eu acabo, pego uma latinha, vai ser por isso aqui que eu vou. Acerta, Merchan, gente. Muito bom esse merchan, hein? Não é? Já Eu dá pra ter corro. patrocínio já, ué. Né, eu corro por causa disso aqui também, né? Por causa da Também, saúde, que é em primeiro lugar. E por causa da cervejinha, Claro, que ué. quem gosta, por que não? Com certeza. Poxa, você Ai, se cuida gente, pra eu desfrutar adorei suas Eu conversas também, aqui. nossa, foi ótimo. E reviver a sua história, né? Eu acho que, pra quem tá do lado aí, fica assim uma dica, né, gente? Não, Olha- tapa na cara, né? Superação de Jana. Nada, sabe, gente, com os nada propósitos dela. limita você a nada, Exato. né? Nunca, não tem limitação, né? Eu na minha diabetes, aquela pessoa que não tem o pé mais corre, não tem o braço mais Sim, nada. Então, a gente assim, vê isso nas corridas, ninguém gente, é limitado. não, a gente Ninguém vê. é limitado. né? Sempre a gente vai ter um jeito de poder adequar, né? Sim. E é isso, eu adorei também. Nossa, eu Muito falei, a obrigada. gente. Eu amei ouvir, você já conhecia, mas eu adorei ouvir. Muito Ficaria bom. aqui horas ouvindo. Ai, que bom, só me chamar de novo. Com a certeza. gente- E vai ter A próxima Comida. vez vai ter comida. Eu prometo que vai ter comida. Olha o tamanho dessa mesa. Não, cabe coisa Uma demais aqui. água. Uma mesa de ceia. Não, mas daqui uns dias, né? Gulosa. Aí ela vai estar comendo. Agora, eu não sei se já Ela tá. já Já tá vai estar co- com a barriga gigante eu aqui. Eu só anjinho entrevistando eu comi. Que horror. Gente, então, Sabrina tá de neném. Quem então, assiste é. vai saber na íntegra, que a gente ainda não revelou em rede social, não. Quem vai assistir isso aqui tá sabendo de primeira mão. Ai, meu Deus, se não fosse pra Vamos falar, ver quem então, vai dar os desculpa. parabéns lá. Aí eu vou saber quem assiste. Vamos ver, né? Mas desde já eu agradeço a vocês que estão aí do outro lado. Curte, compartilha, comenta. Nosso podcast, estamos aqui para quê? Pra gente escutar histórias, né? Viver histórias. E geralmente quem tá aqui do outro lado aqui, trazendo algo até que às vezes tinha esquecido. Ficou lá Verdade. atrás. Eu acho que fica bom até para as pessoas que estão aí, né? Com certeza. E Tudo que acontece tem um propósito, né? É bom. tem um Uhum. propósito. Desde já eu agradeço vocês aí do outro lado, desses meninos aí que estão ajudando a gente. E Jana, muito obrigada. Eu Gratidão, também quero Jana. agradecer. Deixa eu pegar aqui, né, a mão dela. Já fica o obrigada. convite pra Essa próxima. aqui eu tô conhecendo agora, mas essa aqui eu amo demais. Casinha. Minha luz. Não é? Estamos aí, uma pra outra. E precisando é só chamar, gente. Gratidão E eterna. só um recadinho, né? É pra lá? Olha direto. Ninguém é limitado. Muito bom, ninguém é limitado. Esse vai ser um corte, assim, Tramontina. Maravilhoso. Corte. Não, essa aí foi demais. Corte Tramontina. Onde você É isso, tirou é isso, isso, né? não? É a faca lá. É, Tramontina. Ok. Essa é direta, Você ué. tá fazendo propaganda Tramontina? É verdade, que a gente não pode falar nomes, não. A não ser que Patrocina. Tem que ter patrocínio. Muito Não, no obrigada. próximo, ela gente. traz a cervejinha pra fazer um merchan e ganhar Verdade. patrocínio. Quem sabe? Ué, tem que ter patrocínio. Ela já é conhecida, gosta do galo. Vocês vão Não é? adorar Pode deixar que eu vou essa trazer. história. Muito obrigada, Beijo, mais gente. uma vez, Gratidão Ana, também. por hoje, Obrigada, por dia. Angela. Deus abençoe a vida Amém. A sua, todos nós. né? Nossa, Nossa. sua. Que com a sua saúde, assim, maravilhosa. Continua correndo, continua amando o galo, Continua né? vivendo. E levando essas histórias maravilhosas aí. Obrigada, amiga. Um beijo pra Um vocês. beijo, muito obrigado. E pra vocês, um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.